Para mim é uma honra estar aqui com os senhores, muitos meus professores, agora meus confrades, para falar realmente de um tema que sempre nos interessou, desde o início da vida acadêmica, na faculdade de medicina, depois na residência, que são os transplantes de órgãos. Inicialmente eu militei durante quase 10 anos no transplante renal, até que enfrentei a causa dos transplantes de fígado. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite em nome do nosso serviço de cirurgia digestiva e transplante de fígado, que eu tenho a honra de coordenar, no Hospital Universitário Walter Cantillo, da Universidade Federal do Ceará. Vou falar um pouco, acho que nós estamos aqui no ambiente acadêmico, é sempre bom a gente fazer uma retrospectiva em relação à história dos transplantes, como está escrito no Busuttil, que seria o livro, que é a Bíblia dos transplantes de fígado do mundo. Ele fala que é uma história de grandes sucessos, é uma história de tragédias, mas também uma história de heróis, e no final é uma história de uma colaboração multidisciplinar muito grande. Vai ser interessante apagar só essa primeira, né? Eu queria deixar o restante. E falando um pouquinho aqui dos primeiros transplantes experimentais, mostrando que muito na medicina começou no laboratório, principalmente em relação à técnica cirúrgica, né? Que não é correto você iniciar um tratamento novo em animal nobre, que é o ser humano, mostrando que os primeiros transplantes experimentais são muito recentes, foi no início do século XX, com o Ullmann, quando ele fez o primeiro transplante renal com sucesso. É interessante que ele fez um autotransplante. Ele retirou o fígado nativo, o rim nativo de um cão e transplantou na região cervical do mesmo cão, anastomosando com os vasos cervicais, no caso a artéria carótida e jugular interna. E que é mais interessante, se não cômico, né? Ele levou o animal para a reunião da Sociedade Médica em Viena, mostrando que aquele rim estava funcionando na região cervical, porque ele produzia urina através do ureter. Então, esse foi o primeiro relato de um transplante com sucesso, no caso do rim, que eu falo transplante de órgão. No final de 1982, também foi tentado o xenotransplante de cão para cabra, lógico, sem função. E em seguida, no ano seguinte, também em Viena, foi realizado também transplante de renal entre caninos. Eu acho que um marco, o divisor de águas na história dos transplantes, foi o Dr. Alex Carrel, de Lyon, na França, foi quem realmente revolucionou a prática dos transplantes, quando ele passou publicou e metodizou a moderna cirurgia vascular, as anastomoses, que ainda hoje segue os princípios do Carrel. E nessa época, depois ele foi para os Estados Unidos e ele publicou, inclusive, realizando transplantes de membros, reimplante, e ele conseguia fazer auto e transplantes de rim, cães e gatos em 1905 e 1906, e que ele via normalmente que o rim funcionava, produzia urina, mas em seguida o órgão era perdido. Quando era um autotransplante, o animal sobrevivia graças ao rim nativo. Quando ele retirava o rim nativo, esse animal não conseguia sobreviver. E para reforçar a importância do Carrel, o Carrel foi condecorado com o Prêmio Nobel em 1912. Os primeiros transplantes experimentais, então, em 1912, Guthrie, alemão, fez uma revisão da experiência mundial. Ele falou que ninguém conseguia manter vivo por algum tempo um animal com um rim do outro, quando se extirpa os seus próprios rins. O porvir não é de maneira alguma sem esperanças, e os princípios da imunidade serão dignos de provar-se neste. Esse é o primeiro relato mostrando que, do ponto de vista técnico, com a moderna cirurgia vascular, o enxerto poderia funcionar, mas o animal não ficava vivo, provavelmente devido a fenômenos imunológicos, naquela época não conhecidos, principalmente as rejeições agudas graves. E em 1914, quer dizer, recentemente, ainda no início do século XX, o Alex Carrel, em uma reunião da Associação Internacional de Cirurgiões na Europa, ele falou essa seguinte frase: o aspecto cirúrgico do transplante de órgão está resolvido em relação à técnica operatória e à anastomose vascular. Somos capazes de realizar transplantes com excelentes resultados do ponto de vista anatômico, mas estes métodos não podem ser aplicados a humanos, visto que são mal sucedidos quanto à função dos órgãos. Todos os nossos esforços devem agora ser direcionados para os métodos biológicos que prevenirão a reação do organismo contra tecidos estranhos e permitirão a adaptação do enxerto ao seu hospedeiro. Então, lá, aquele visionário, Alex Carrel, ele já mostrava, já dominava a técnica cirúrgica, mas sabia que algo a mais havia de ser descoberto para controlar a rejeição aguda nos órgãos transplantados. O mesmo Ullmann, que fez o primeiro transplante experimental, ele também, ao desespero, né? Por isso que o Busuttil fala que a história de transplante é uma história de tragédia, de heróis, né? O que o Ullmann fez? Um paciente com uremia, falecendo de uremia, naquela época também não existia hemodiálise, né? Hemodiálise também é mais recente, depois de 60,
Ele fez uma proeza, né? Ele pegou um rim e um porco e anastomosou na prega do cotovelo de um paciente com uremia. Anastomosou com a artéria braquial e com a veia braquial, é lógico, não teve sucesso, ele morreu. E depois na Ucrânia também, em 1933, esse outro, o Voronoi, também fez um transplante em humano, retirando de um grupo B, de um paciente que havia falecido por TCE, colocou nos vasos da coxa do paciente, o enxerto realmente nunca funcionou, e o paciente faleceu após 2 dias. Esses relatos são importantes para mostrar a evolução, certamente, ciências visionárias, ciências médicos que foram, na época, extremamente, muitas vezes criticados, a ciência não teria evoluído de tal forma. E, na verdade, o primeiro transplante entre humano, transplante de órgão com sucesso, ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, pelo Joseph Burley, faleceu há pouco tempo, acho que ele ano passado, quase 100 anos. E aí ele mostrou que, do ponto de vista técnico, funcionou muito bem. Ele realizou entre gêmeos univitelinos. Aí sim, esses gêmeos ainda estão vivos, se não me engano. A eficácia da técnica cirúrgica foi comprovada e não havia rejeição, visto que eles eram idênticos do ponto de vista imunológico, já que eram gêmeos univitelinos. Somente em 1964 foi descoberto o HLA, ou seja, de histocompatibilidade, que foi um avanço muito grande no entendimento das rejeições, das reações imunes do enxerto contra o hospedeiro e do hospedeiro contra o enxerto. E somente em 1965, a prova cruzada, que é para identificar aqueles pacientes que têm anticorpos pré-formados contra o enxerto de outros pacientes. Não podemos esquecer essa foto, é um destaque na nossa história, né? Em 1977 foi realizado o primeiro transplante renal do Norte-Nordeste no Hospital Universitário de Bota Cantilho, mostrando que o Hospital Universitário tem uma história na região de transplantes, capitaneado pelo professor Marcelo Machado, e aqui nessa foto está o professor João Evangelista. Eu acho que isso aqui me pareceu, eu acho que o Dr. Oswaldo também, Roberto Marques, né? Depois o Dr. João Martins foi um membro ativo desse serviço até durante muitos anos. Em relação ao transplante de fígado, nós temos descrito que o primeiro transplante foi realizado em 1955, que foi um transplante heterotópico, ou seja, foi colocado um fígado dentro do abdômen, na fossa ilíaca direita, anastomosando com os vasos ilíacos, não no lugar do fígado ativo. O primeiro transplante até então descrito ortotópico, ou seja, retirar o fígado nativo do animal e colocar um novo, foi feito em 56. Depois o Muri mostrou pela primeira vez em 1960 sobrevida de animais, até aqui não havia sobrevida. Você vai ver que é um avanço lento e progressivo. O professor Stalk, que vamos falar mais na frente, realizou o primeiro transplante humano, sem sucesso, e também foi o professor Stalk, que em 67 realizou o primeiro transplante com sobrevida prolongada. É interessante que eu tinha falado no slide anterior que o primeiro transplante ortotópico então foi feito em 56. No entanto, o livro do Sutil, publicado em 2015, ele muda essa história. Ele fala que o primeiro transplante ortotópico de cão não foi feito, no caso, por aquele autor, mas foi feito na Itália, em Milão, por esse cirurgião em 1952, resgatando, e inclusive esses resultados foram apresentados no 50º Congresso Brasileiro da Sociedade Italiana de Cirurgia. Então, mostrando aí que teve uma correção na história nessa última edição do Sutil. E os transplantes também avançaram na Europa. O Raikkonen, que é um exímio professor que revolucionou os meus transplantes, ele também fazia transplantes experimentais. Essa foto é muito emblemática. Ele relata um cão transplantado, um transplante de fígado ortotópico, e esse cão, somente com um imunossupressor pouco potente, no caso a azatioprina, ele viveu 13 anos. Basicamente, o cão faleceu de idoso. Foi o primeiro relato do sucesso do transplante experimental a longo prazo, foi feito na Inglaterra. E o símbolo, o líder de todos os transplantes do mundo é o professor Strauss, que em 1963 fez o primeiro transplante de fígado em humano, depois de um treinamento enorme. Ele realizou mais de 200 transplantes experimentais. Ele fez esse transplante em Denver, Colorado. Depois ele foi para Pittsburgh. Mas esse relato ele publicou não no seu livro de científico, mas no livro de memórias, que foi publicado recentemente. Ele fala como foi o primeiro transplante de fígado humano. Entretanto, nada do que nós tivéssemos feito em nossos avanços poderia nos preparar para este enorme desafio. Ele tinha feito mais de 200 transplantes animais. Muitas horas foram requeridas apenas para realizar uma incisão e entrar no abdômen. Cada pedaço de tecido que foi seccionado continha pequenas veias de alta pressão que resultavam da obstrução da via porta pela doença hepática. Primeiro, era uma criança que tinha uma atresia de vias biliares, tinha sido operada previamente, aquela cirurgia de Kasai, que o pessoal da cirurgia pediátrica sabe muito, cirrotizou para um trombose da via porta. A única alternativa era um transplante,
que ainda hoje é muito complexo, imagina naquela época. Dentro do abdômen, o fígado de Benny, que era criança, foi encarcerado por um tecido cicatricial consequente a procedimentos cirúrgicos realizados previamente. Seu intestino e estômago estavam firmemente aderidos ao fígado. Para piorar as coisas, o sangue de Benny não coagulava. Era um paciente que tinha falência hepática, né? Ele sangrou até a morte, enquanto nós trabalhávamos desesperadamente para coibir a hemorragia. A operação não pôde ser completada. Benny tinha apenas 3 anos de idade. Realmente é um relato emocionante, que emociona todos nós, né? Que ele vê a dificuldade dos primeiros transplantes que ocorreram no mundo. Mas o que chama mais atenção da importância do Eustáquio, que ele não desistiu, pelo contrário, ele continuou, ele fez o primeiro em 68 com sucesso, e a partir daí, de 1968 a 1980, basicamente ele agora já na Universidade de Pittsburgh, realizava um transplante por mês com sobrevida de 1 ano, em torno de 50%, de 5 anos, 30%. Em seguida, outros autores, principalmente na Cambridge e no King's College, começaram a fazer transplantes de fígado na Inglaterra e na França com o professor Bismuth. E no Brasil, em 1968, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, um grupo comandado pelo professor Marcel Machado, conhecido de muitos nós, realizaram 3 transplantes no HC, mas todos os 3 evoluíram para o óbito no pós-operatório. Nenhum deles conseguiu ter alta. Um faleceu no terceiro, outro no quinto, outro no oitavo pós-operatório. Então vocês viram claramente que teve uma pausa muito grande nos transplantes no Brasil e no mundo. Primeiro transplante, 3 transplantes sem sucesso em 68, mas quase 20 anos depois foi que o serviço foi reiniciado no Hospital das Clínicas da USP, agora sob o comando do professor Silvano Raia, o Sérgio Mias, e foi realizado o primeiro transplante do Brasil com sobrevida prolongada. Eu lembro muito bem, em 85, era residente de cirurgia do Hospital das Clínicas da UFC, e a receptora era uma cearense, que tinha uma cirrose associada com carcinoma hepatocelular. E essa paciente teve uma sobrevida prolongada. Então foi, na verdade, o primeiro transplante com sucesso do nosso país. E voltando aqui à história, a gente vai ver que os primeiros 7 transplantes do mundo, todos eles evoluíram para o óbito, mesmo realizados com Denver, depois um em Boston, em Paris. Somente em 67 foi realizado com sucesso o primeiro transplante de fígado. E o que foi que aconteceu então a partir de 1980? Avanço da técnica cirúrgica em relação aos conhecimentos anatômicos, a melhoria de todos os cuidados com a anestesia, avanço na anestesia, novas drogas, monitorização, pressão arterial média, medição da pressão de artéria pulmonar, surgimento de novos fármacos imunossupressores, novas soluções que podiam preservar e manter esses órgãos no período de isquemia fria, enquanto aqueles órgãos estavam acondicionados em gelos, foi o que permitiu uma melhoria dos transplantes de fígado, associado também com a mudança da técnica. Até 1985, 86, o transplante de fígado era realizado com uma técnica muito mais complicada, com circulação extracorpórea, como se faz ainda hoje na maioria das cirurgias cardíacas, né? E o fígado era retirado em bloco com a via cava e tinha que ter uma bomba de circulação extracorpórea, um bypass. A partir dessa descrição por Tisax, hoje, como no nosso centro, mais de 95 transplantes no mundo são realizados com essa técnica. A via cava é mantida, de certa forma você evita a circulação extracorpórea, diminui o tempo cirúrgico e melhora os resultados. E quando nós pensávamos em fazer transplante no nosso estado, nós nos lembramos dessa frase do Strauss, que dizia que é inverossímil que alguém tente um transplante de fígado clínico sem pelo menos alguma experiência anterior em suínos ou cães. Então, nessa época, com o auxílio essencial do professor Dorico de Moraes, não sei se ele está aqui, e ele se empolgou com o nosso projeto de implantar um hospital universitário do centro de transplante de fígado, quando muitos não acreditavam, até porque naquela época tem muitos passos muito interessantes, que as pessoas diziam: como é que você quer fazer transplante de fígado no hospital universitário, se aqui falta até remédio para tratar as verminoses, falta antibiótico para tratar algumas infecções. A gente sabia que a introdução do serviço de transplante tinha condições, inclusive, de alavancar o hospital, porque ele cobrava mais de todos do laboratório, da radiologia, da imagem, etc. Então, o professor Dorico, através de um projeto de pesquisa da FUNCAP, nós conseguimos recursos para montar o laboratório e realizar transplantes simbólicos. Nós fizemos cerca de 24 transplantes. O primeiro transplante, a gente valorizou muito o animal, a gente trouxe o cirurgião de Ribeirão Preto, o anestesista de São Paulo, que já tem uma experiência com anestesista, e vem a anestesista Maria Cláudia, que é até filha do doutor Façanha, né, foi ortopedista, né, e ela também veio. Nós fizemos depois uma série de transplantes, e depois de penar muitos morriam, os porcos morriam todos nos primeiros pós-operatórios, mas no final nós conseguimos sobrevivência a longo prazo. Esse aqui era um animal
Já transplantaram há uma semana que nós tivemos que contratar um peão para poder capturá-lo, porque ele corria muito junto com os outros animais na pocilga. E em seguida, então, depois desse treinamento, a nossa equipe também, nós fomos treinados, fomos na Espanha, em outros serviços do exterior, e no dia 18 de maio de 2002, nós realizamos com sucesso o primeiro transplante de fígado do nosso estado, no Hospital Universitário Walter Cantillo. Em seguida, no primeiro ano, nós realizamos 19 casos, com a sobrevida de mais de 90%, quer dizer, um resultado excelente. Nós começamos muito bem, porque a gente sabia que para um serviço ter credibilidade, ter o respeito da sociedade, do corpo docente dos colegas, precisava ter bom resultado. Nós conseguimos isso, foi por isso que o serviço realmente cresceu muito. Então, para falar para os senhores, é importante que a gente saiba quais são os tipos de transplantes de fígado que nós temos. Nós temos hoje o transplante do doador falecido, que no Brasil e no mundo é mais de 90%, somente no Oriente, principalmente na Coreia e no Japão, que 90% são doadores vivos. Como os senhores devem saber, Japão e Coreia, eles por motivos religiosos, eles não aceitam doador falecido. Então, na grande maioria, são doadores vivos. O resto do mundo é com doador falecido. E, de uma forma geral, a maioria dos transplantes são com enxerto inteiro, completo. Eventualmente, você pode reduzir esse enxerto ou, eventualmente, dividir um enxerto e transplantar, por exemplo, de um adulto, transplantar um adulto de uma criança. E tem o doador vivo, que utiliza o lobo direito, às vezes o lobo esquerdo, e o segmento lateral, uma parte menor do fígado, que é muito utilizado no transplante do grupo pediátrico. Em relação às indicações de transplantes, nós temos dois grupos de indicações bem precisas. Os pacientes que têm a falência hepática aguda, ou hepatite fulminante, e os pacientes que são portadores das hepatopatias crônicas, no caso, as cirroses. A falência hepática hepatite fulminante é uma doença rara, mas ela tem um início súbito. Classicamente, qualquer pessoa está sujeita a hepatite fulminante, geralmente crianças, jovens que podem desenvolver uma hepatite A, uma intoxicação por drogas, muitas vezes até com chás, medicação que eles não conhecem, e faz um quadro de encefalopatia seguido de icterícia, que leva a uma necrose hepática maciça com altíssima mortalidade sem um transplante. Vocês forem ver nos Estados Unidos, a principal causa de hepatite fulminante é a intoxicação por acetaminofén, seguido de hepatite A, hepatite B, até desconhecida, cerca de 17 a 20% você não sabe a causa. Somente no Reino Unido e na Inglaterra é que a grande maioria das hepatites fulminantes são por tentativa de suicídio por paracetamol. É estranho, né? Como o inglês, a forma ideal, enquanto no Ceará, no Brasil, é chumbinho, né? Muitas vezes é o carbamato, veneno. O britânico, quando tem tentativa de suicídio jovem, eles utilizam muito doses gigantescas de paracetamol. E antes de 80, a maioria dos pacientes vinham a óbito, a sobrevida é menor que 10%, né? O transplante, então, ele revolucionou o tratamento da hepatite fulminante, dando uma nova luz para que esses pacientes, muitas vezes crianças e adolescentes, possam ser contempladas. E hoje a indicação ficou muito objetiva, né? Através dos critérios do King's College de Londres, né? Que foi onde mais se estudou a hepatite fulminante. Então, que ele mostra que, por exemplo, se um paciente tiver uma falência hepática aguda com encefalopatia, que tiver um NR maior que 6,5, ele já tem que ser listado com urgência para o transplante. Ou então, se tiver 3 dessas situações, né? O NR maior que 3,5, bilirrubina maior que 18, se ele preencher esses critérios, no Brasil também é lei, e só pode ser transplantado para hepatite fulminante se preencher esses critérios do King's College. Então, mostrou que os resultados realmente melhoraram muito com o transplante, já que a mortalidade era superior a 90% sem o transplante. Esses pacientes passaram a ter uma sobrevida superior a 70% em 5 anos. E no Brasil, a hepatite fulminante é uma urgência regional. Por exemplo, se nós inscrevemos um paciente com hepatite fulminante no Hospital Universitário de Walter Cantillo, o primeiro órgão, a pior compatível que aparecer no Nordeste, na região Norte-Nordeste, é direcionado para esse paciente e assim por diante, região Sudeste e região Sul. E nós também fizemos a nossa experiência inicial, nós publicamos também 11 transplantes, nós listamos 21 transplantes pacientes com hepatite fulminante, fizemos 11 desses transplantes, tivemos 73% de sobrevida. E 10 pacientes listados que não foram transplantados porque não apareceram óbitos a tempo, todos 100% evoluíram para o óbito, mostrando, como está muito bem documentado, que a hepatite fulminante, a única chance é o transplante. O grande problema do transplante é porque esses pacientes são muito graves, eles têm no máximo 48 horas, 72 horas de sobrevida. Se um órgão não aparecer em tempo hábil, é impossível, ele já tem evoluído para a morte cerebral. E nós temos ainda hoje muitos dilemas éticos, profissionais, quando você tem, por exemplo,
um jovem com 18 anos que você listou em uma condição, passou 48 horas para aparecer o órgão, quando aparece ele está entubado, com edema cerebral, com hipertensão intracraniana, mas ainda sem sinais de morte cerebral, mas está dialisando, utilizando drogas vasoativas. Aí vê aquela história, será que ainda vale a pena fazer aquele transplante? Ou você está fazendo um transplante fútil? Então isso é muito discutido na literatura, porque se você desloca um órgão para aquele paciente, certamente não vai morrer na fila, porque não tem órgãos para todos. Então realmente ainda hoje é uma questão muito debatida e nós ainda não sabemos a resposta exata. Quando dizer não transplantar um jovem, uma criança que tem uma chance mínima de ser recuperado com um transplante, ainda você corre o risco desse paciente ficar com lesão neurológica permanente se você fizer um transplante tardio. Isso aqui é interessante, foi o nosso quarto transplante, que a gente estava começando, a hepatite fulminante é muito grave, com essa criança, adolescente com 13 anos, entubada no Hospital São José, e a gente ficou com receio de fazer o terceiro transplante, o quarto transplante, já que a mortalidade é muito alta, nós enfrentamos, ela passou mais de um mês internada, e hoje é muito interessante saber que 10 anos depois, 13 anos, ela casou, mãe, e já tem 2 filhos, inclusive, mostrando a cura total com a hepatite fulminante. Ou então situações de inserção, né, na falência hepática aguda, como essa criancinha, está internada, entubada no Albert Stable, com a hepatite fulminante de causa desconhecida, e ela pesava 17 quilos, nós nunca tínhamos feito nenhum transplante com uma criança desse tamanho, nós não tínhamos UTI no hospital universitário, então o hospital universitário se uniu com o hospital Albert Sabin, e apareceu um doador em Sobral de 70 quilos, nós fizemos uma divisão, reduzimos o fígado, desprezamos o lobo direito, e utilizamos só o lobo esquerdo, transplantando essa criança no hospital universitário, mas lá não tinha UTI, não tinha ventilação para ficar. Na hora que ela acordou, que melhorou a ambulância com o nosso anestesista, foi deixar a criança no SEIB, nós ficamos as 2 equipes tomando conta da UTI do SEIB, e realmente foi um sucesso, essa criança está muito bem, graças a esse empenho de todas as equipes dos 2 hospitais. Em relação às doenças crônicas, né, muitos pensam, bom, o alcoolismo é a principal causa. Não é. A principal causa de cirrose no mundo, a principal indicação de transplante no mundo, ainda é hepatite pelo vírus C, seguido de perto pelo alcoolismo. Outras causas importantes, como o vírus B, doenças metabólicas, doenças veno-oclusivas, como a Budd-Chiari, e ainda a neoplasia maligna, no caso, carcinoma hepatocelular. Então, isso vocês vão ver que mesmo na Europa, mais de quase 60% dos pacientes que são transplantados são por doenças crônicas, no caso a cirrose, seguida de 14%, e tem aumentado muito o transplante por doença maligna, no caso carcinoma hepatocelular. Isso aqui é a estatística do nosso grupo também, ó, 28% vírus C, quase 1/3 dos pacientes, e o etilismo em torno de 22%, seguido de outras causas comuns. Nós temos muitos pacientes com vírus B e D, como o nosso serviço é referência para a região norte, e na região norte tem um grande percentual de vírus B e D, nós recebemos esses pacientes desses estados. A indicação de transplante ainda hoje no paciente que tem doença renal crônica, apesar dessa classificação de Child, conhecida de todos nós, ela ainda é mais utilizada, né? Aqueles pacientes que são Child A, você utiliza 5 parâmetros, né? Bilirrubina, albumina, o INR, presença de ascite, encefalopatia. O paciente que for classificado como Child B, ele já tem indicação de transplante e já tem uma cirrose descompensada. Child C já é uma fase mais adiantada ainda, que esse paciente já devia ter sido inscrito